Olá pessoal, meu nome é Luísa Scheid, eu fui convidada pelo projeto Escrita Criativa para contar um pouco para vocês sobre a minha experiência no universo da escrita. Eu sou escritora, também sou editora de uma revista literária e eu estou envolvida com a escrita desde muito cedo, eu comecei a escrever muito cedo. Quando eu era criança, eu tinha esse meu lado mentiroso. Eu gosto de dizer que eu era uma ótima mentirosa desde criança, o que eu acredito que seja uma qualidade de um escritor, que o escritor nada mais é do que um grande mentiroso. E quando eu era criança, eu adorava contar histórias, adorava inventar universos que eram muito mais divertidos do que a minha rotina. E, inclusive, mentia pro meu diário, falava que 1001 coisas tinham acontecido e nada tinha acontecido e eu me divertia com isso. Comecei a escrever um pouco mais nas próprias aulas de português da escola e sempre passava do limite de linhas das redações. Inclusive, a primeira pessoa que me incentivou muito a escrever foi uma professora de português. E aos 12 anos eu comecei a entrar nesse universo de fanfics de Harry Potter. E foi a primeira vez que eu realmente levei a sério a escrever. Eu publicava minhas fanfics num site chamado, se eu não me engano, Aliança Três Vassouras. Ele nem existe mais, mas eu publicava as minhas fanfics. E as pessoas gostavam, e isso me dava muita vontade de continuar escrevendo. E foi mesmo nessa época das fanfics de Harry Potter que eu decidi começar a criar as minhas próprias histórias. E foi aos 12 anos eu escrevi meu primeiro livro. Ele nunca chegou a ser publicado, mas quando eu terminei, eu lembro que eu enviei para a editora Rocco, faz muito tempo, já nem lembro mais, mas eu mandei o roteiro inicial diretamente pro e-mail da editora Rocco. Não façam isso, mas eu fiz quando eu tinha 12 anos. E eu tive minha primeira negativa aos 12 anos, mas eu lembro que foi um e-mail muito carinhoso. Eu não me senti mal de ter sido rejeitada. Eu lembro que o e-mail dizia que estavam muito felizes de receber um texto de uma pessoa tão jovem e que infelizmente não era o que eles estavam procurando no momento, mas a pessoa que me respondeu disse que eu deveria continuar escrevendo e que um dia, quem sabe, um livro meu seria publicado. E eu acho que isso foi muito importante para minha carreira, para minha crença na escrita, na literatura, de querer continuar escrevendo, porque apesar de ter sido uma negativa, não foi algo que foi dito, não, você não sabe escrever, apesar de, claramente, na época eu estava completamente despreparada. O primeiro romance que eu tinha escrito, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, simplesmente sentei e comecei a escrever, mas foi a partir daí que eu comecei realmente a me desenvolver. Parei de escrever fanfics, comecei a escrever contos, aquele meu romance ficou escondido na gaveta, está escondido até hoje. Eu comecei a escrever contos e gostava muito de escrever contos, escrevia diversos e por isso comecei a publicar eles num blog. Eu já tive vários blogs na minha vida, mas o Plussearch, na época, eu tinha acho que 13, 14 anos, foi o primeiro blog que eu usei para postar as minhas histórias, para postar os meus contos. O Plussearch não durou muito tempo, eu acabei deixando um pouco de lado, ele ficou um pouco desatualizado. E aí eu acabei abandonando, continuei escrevendo, mas eu voltei a levar a sério de fato, como eu levava a sério na época do fanfic de Harry Potter, quando eu entrei na faculdade. E eu comecei a escrever um romance também na faculdade chamado Roleta Russa, que hoje em dia já tem outro nome, também está na gaveta, mas hoje em dia tem outro nome, hoje em dia chama-se Borboletas. E eu acabei me interessando por diversos outros gêneros literários na época, principalmente thrillers, e isso foi uma inspiração para escrever o Roleta Russa na época. E nessa mesma época eu comecei a escrever o Roleta Russa, eu decidi voltar para a blogosfera, foi quando eu criei meu blog Degradê Invisível. Comecei a postar textos em geral. Postei alguns microcontos, postei alguns pensamentos, alguns poemas, até convidei outras pessoas para postarem. E realmente vi a escrita como uma carreira. E aí comecei a conhecer outras pessoas, outros escritores. Foi inclusive nessa época, 2014, 2015, acredito que talvez 2016, que eu conheci o projeto Escrita Criativa. Acho que foi 2016, eu não tenho certeza, mas da data. Mas eu conheci o projeto Escrita Criativa, comecei a participar, comecei a escrever alguns temas, publicava aqui, publicava ali, mas eu sempre soube que o que eu queria escrever de fato era romance. Escrevo também, até hoje, mas acho que o que eu sempre quis era escrever romances, contar histórias mais compridas, e é o que é o meu foco hoje em dia. Eu acabei também
desvirtuando um pouco da carreira de escritora, apesar de eu escrever todos os dias. Eu não tenho nenhum romance publicado, mas eu acabei me envolvendo muito com a escrita, tanto que eu decidi criar uma revista. Hoje em dia sou editora de uma revista literária que publica contos, entre outras coisas, mas principalmente contos focados em amor-romance. Fiz a faculdade de Direito, que não tem nada a ver com escrita, mas fiz porque é meu trabalho sério e meu trabalho hobby, que é a escrita. Não é brincadeira, não é um trabalho hobby, é um trabalho que é muito mais do coração, em que eu não ligo tanto por receber valores nem nada. Toma bastante tempo, mas é algo que eu não quero abrir mão e por falta de dinheiro nem nada, então por isso acabei fazendo uma outra faculdade também. Fiz, então, um curso de preparação, de edição, de revisão, fiz curso de produção editorial e fiz curso de tradução, então também traduzo. Por outro lado, o trabalho com texto na revista acaba sendo muito ter contato com os outros escritores, mas numa outra posição, às vezes de tomar algumas escolhas que às vezes os escritores não tinham pensado que seria daquele jeito, mas tem que ser tomado. Às vezes é tratar essa urgência do escritor de ser publicado, explicar o motivo pelo qual foi ou não foi aceito o texto. Acaba sendo um trabalho muito mais de trabalhar com pessoas do que com texto, porque com texto é sempre muito mais fácil do que, às vezes, lidar com o sentimento das pessoas, mas também é algo que é gostoso de fazer, porque você realmente mexe com as expectativas, os sonhos, a vontade da pessoa de ser lida. Então, como eu já disse, é muito gratificante, é algo que eu descobri na prática mesmo, o quão gostoso pode ser de ajudar as pessoas a contarem as suas histórias. Torna-se um trabalho muito, muito de grupo mesmo, não é só a sua história, não é só o que você quer contar, é você contando com outra pessoa, ajudando a pessoa a dar voz, dar espaço para ela, é algo que só tem uma palavra para isso, é muito gratificante mesmo, e eu fico muito feliz de ter chegado nesse lugar, de descoberto esse caminho e estar começando a abrir espaço para essas pessoas poderem contar as histórias delas. Sobre a minha rotina, né, de escrita ou do trabalho com texto, eu costumo escrever todos os dias, eu sempre tento escrever de meia hora a uma hora, eu sou bem regrada nisso, eu gosto de ter essa frequência de escrita, eu acredito que é muito importante para não perder a prática, para não deixar os seus projetos para trás, então eu escrevo com frequência. Eu tenho também um grupo de escrita, a gente se ajuda, a gente lê, todos são escritores, que a maior parte deles eu conheci através do NaNoWriMo, que é o evento que eu sou ML, e todos eles, todo mundo sempre tem alguma coisa para apresentar, a gente lê o texto um do outro, a gente critica o texto um do outro, isso é muito importante, porque ajuda a crescer, a acrescentar algo, às vezes um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta no texto, que às vezes você sozinho não enxerga, então isso acho que é muito importante, ter essa comunidade de escritores, eu acredito que é muito importante. Eu gosto dessa crítica logo direta, antes mesmo de você colocar esse texto para alguém que eventualmente vai publicar, e são pessoas de confiança que vão te falar o problema, antes mesmo de uma análise crítica ou uma leitura de sensibilidade. Isso é importante porque são pessoas que vão falar pra você o que você precisa ouvir, claro que se for uma pessoa de confiança. Também em 2016 eu descobri o NaNoWriMo, que é um projeto de incentivo aos escritores, que querem incentivar os escritores a escrever um romance em 30 dias. É uma iniciativa estadunidense, mas que hoje em dia vários, não vou dizer todos, mas vários países do mundo participam, tem escritores de todo mundo participando no mesmo mês e tentando escrever 50 mil palavras em 30 dias. Eu descobri em 2016, falhei miseravelmente, não consegui escrever 50 mil palavras em um mês, mas de 2007 em diante eu realmente me dediquei a fazer isso, ganhei em 2017 e venho participando desde então. Em 2019 eu me tornei ML, que é como uma representante brasileira do evento, eu cuido da região brasileira nesse evento, então meu grande trabalho é incentivar e ajudar os outros escritores a escreverem
seus romances, não só em novembro, mas todo ano. Então meu trabalho é ajudar as pessoas, dar dicas, explicar, ajudar a arrumar o enredo, e é algo que eu gosto muito, descobri que eu gosto muito de ajudar as pessoas a desenvolver as suas histórias. É tão recompensador quanto contar as minhas próprias histórias. E em 2020 eu decidi começar a minha revista, finalmente. Eu sempre tive uma certa quieta por comédias românticas ou histórias que falam sobre amor romântico, e eu sentia um pouco de falta de um espaço para esse tipo de história. Não os romances no sentido tamanho de história, mas o romance no sentido de histórias de amor. Hoje em dia existem diversas revistas literárias na internet, que é uma grande oportunidade para o escritor iniciante de conseguir levar a sua história para outras pessoas, mas a maior parte delas é muito focada em fantasia e ficção científica, sem ter muita brecha para outros temas que não sejam tão relacionados, que tem até pode ter um pouco de ficção científica e fantasia, mas que não seja o foco. E eu decidi então criar essa revista, me juntei com outras 4 meninas e a gente criou essa revista, que foi nasceu o projeto no final de 2020, e hoje a gente já tem 4 edições. Eu trabalho como editora-chefe da revista, eu ajudo na parte da seleção, na parte da edição, na parte de organização. E é um trabalho muito recompensador trabalhar com texto, que é para além de escrever a história, é cuidar de todo o processo de publicação, de dar uma olhada, cronograma de edição, revisão, trabalhar com o autor, falar com ele, explicar o processo, ajudar ele a contar a melhor história possível. E é recompensador, é o outro lado da história, de ver as histórias sendo contadas. Não só escrever a sua, mas de dar oportunidade para as outras pessoas levarem as suas histórias adiante. Então, eu diria que é um fechamento muito bonito para mim, né, que começou a contar essas pequenas mentiras quando eu era criança. E óbvio que daqui pra frente tem muitas outras coisas que eu desejo fazer. Eu, lógico, desejo trazer as minhas histórias, meus romances à tona, mas eu gosto muito de dar essa oportunidade para as pessoas através da minha revista. E eu acredito que ela tem algumas vantagens, apesar de ser uma publicação digital. Tem essas vantagens por ser acessível de qualquer lugar, todo mundo pode ler, é gratuita e serve como um portfólio mesmo, uma vitrine para pessoas que estão começando, que é uma das grandes dificuldades dos escritores hoje em dia, é de saber por onde começar, como levar a sua história ao público. Tem muita concorrência no sentido de como é que você capta o público, como é que você chama atenção, como é que você chega no leitor, como é que você mostra seu trabalho sem ser agressivo, sem parecer insistente. Então, acredito que isso é uma vantagem, de fato, em trazer, de aproximar escritores que estão começando, que estão procurando o seu público, ainda estão criando seu público, e eles poderem ser lidos e ter essa experiência de serem publicados, apesar de ser uma publicação digital. Eu espero que as minhas palavras tenham servido de inspiração ou mesmo de ajuda para vocês, e que ajudem vocês a trilharem o caminho de vocês nessa jornada de escritor, que não é fácil, às vezes é muito silenciosa, às vezes a gente fica com dúvida, fica com medo, acha que não é bom o suficiente, mas tenha certeza que a sua história merece ser contada. E eu espero do fundo do meu coração que vocês encontrem o espaço de vocês para contar a história de vocês, porque cada história é única e cada história merece ser contada. Vocês podem me procurar nas redes sociais se vocês tiverem dúvidas, se quiserem conversar sobre qualquer coisa relacionada à escrita, eu estou sempre aberta. Será um prazer ajudar vocês. Até a próxima!